Vai ser um privilégio ouvir o professor Bruno e começamos com o senhor. Eu tenho muita coisa a dizer e eu estou muito contente de conseguir passar para vocês o lado clínico das constelações familiares. Se perceberem que eu estou falando muito rápido, é para que o conteúdo seja passado dentro do tempo. Então, vamos lá. No ano de 2017, eu realizava um curso de pós-graduação e colegas, psicólogos e psicólogas da abordagem cognitiva comportamental, resolvemos estudar sobre iatrogenia, que é quando um tratamento de saúde ele faz mal para o paciente. Então, existem diversos medicamentos, procedimentos que podem prejudicar. Naquela época, o processo de coaching ele estava se tornando cada vez mais popular e banalizado, bem diferente do processo original, que é interessante. Então, a nossa pesquisa, o nosso interesse foi por essa linha. Nós não imaginávamos que a constelação familiar chamaria tanta a atenção. Quando começou a chamar a nossa atenção, por conta do seu tamanho, o que ela estava propondo, a nossa atenção foi para essa prática. De lá para cá, foram 18 livros que o nosso grupo leu, eu pessoalmente li todos, resenhamos, colocamos num drive para quem tivesse interesse em ver as nossas anotações. Pessoalmente, eu já participei de mais de 60 sessões de constelações familiares. Mais de 60. Tanto na região que eu moro, Baixada Santista, Santos, São Vicente. Eu estou muito perto de São Paulo, capital. Fui para diversas constelações. E também no ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Todas as sessões devidamente registradas. E fui legitimamente constelado, fui como paciente para passar pelo processo. Eu já assisti, como observador, todas as modalidades, tanto a em grupo, a bipessoal, você e o constelador, a com cavalos, na hípica de Santos, com almofadas, com bonecos, na água. Eu não sei se existe alguma modalidade que eu não tenha participado e verificado. E nós temos nas constelações familiares, clínicas, como pseudoterapia, 3 graves problemas, que é o que eu gostaria de apresentar. São problemas muito profundos que nós precisamos falar sobre eles. Mas para vocês entenderem quais são esses problemas, como que a constelação basicamente funciona? É uma terapia de grupo, o constelado ele vai passar por uma breve entrevista, o constelador vai perguntar o que ele quer trabalhar ali, e faz de conta que eu digo que eu estou com problemas financeiros, e eu quero entender isso na constelação familiar. As pessoas do grupo, elas vão interpretar, representar o meu sistema familiar. Alguém interpreta meu pai, minha mãe, meu avô, e também é possível que alguém interprete o dinheiro que não está chegando na vida dessa pessoa. Existe uma constelação familiar que se tornou pública, facilmente encontramos na internet, em que uma pessoa representou a pedra de crack, onde talvez a familiar da constelada era viciada, era apegada, enfim. E então, quando esse teatro ele vai começar, dependendo do posicionamento das pessoas, o constelador passa a interpretar. E aí temos um grave problema. Por quê? Uma pessoa se levanta, dá um passo na direção do constelado, o constelado dá um passo para trás, e o constelador interpreta. Olha, o seu pai, ele quer se aproximar de você e você se afasta do seu pai. Você que interpreta o pai, o que você está sentindo? Se a pessoa diz que não está sentindo nada, eu só dei um passo para frente, fecha seus olhos. Eu quero que você receba essa informação. De onde vem a tal informação? Do campo morfogenético. O campo morfogenético ele foi apresentado pelo Hubert Sheldrake. Uma história bastante complicada, a Gabriela vai explicar melhor. Na década de 60, um grupo de biólogos haviam ensinado uma certa espécie de macacos numa ilha a lavar um alimento antes de consumi-lo. E perceberam que essa mesma espécie de macaquinhos, lá no outro lado da ilha, que não tiveram nenhum contato com aqueles pesquisadores, também passaram a lavar os alimentos.
O Robert, que não estava nessa experiência, não tem nada a ver com isso, como ninguém explicava esse fenômeno, ele supôs que existia um campo, uma energia quântica que liga todas as pessoas vivas e mortas, também te liga a objetos, e esse campo, ele consegue te trazer aprendizados, como se fosse uma pré-cognição, uma telepatia. O pesquisador Stephen Jay Gould, ele conseguiu explicar esse fenômeno daqueles macaquinhos, mostrou que não havia nada místico ali, mostrou que não havia nada de esotérico, mas Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, continuou apegado a essa ideia. Então, durante a sessão, o constelador, ele pede para que a pessoa que interpreta entre em contato com o campo e que o campo traga essas informações. Como esse campo não é real, como esse campo não existe, o participante, ele vai colocar para fora a sua própria neurose. Nós não conhecemos o estado interno da pessoa, então aquilo que ela falar será praticado na constelação. Se a pessoa diz, eu sinto raiva do meu filho, vamos trabalhar essa raiva. Eu sinto que o meu filho me rejeita, vamos trabalhar essa rejeição. Temos aí o primeiro problema, chamado de indução. Todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, se desejarem ser psicólogos ou psicólogas clínicas, vocês terão um rigoroso treinamento para vocês nunca praticarem indução, porque a gravidade de induzir um paciente é uma gravidade muito preocupante. Então, a constelação familiar começa de forma indutiva. Qual é o problema disso? O problema é que a indução pode provocar muitas emoções. E há uma regra na psicologia cognitiva, corroborada por toda a neurociência, autores como, atualmente, Ledoux, Ramachandran, eu posso citar diversos, que acreditam na seguinte máxima: as emoções influenciam as nossas cognições. O que significa isso? Processo cognitivo é o que a nossa mente faz. Então, é a junção do nosso raciocínio, das nossas memórias, dos nossos condicionamentos, a minha influência familiar, cultural, tudo isso junto, para conseguir fazer com que eu dê um significado para a realidade. Faz de conta que a minha fala de hoje seja pesadamente criticada por todos vocês. Como que vai funcionar o meu processo cognitivo? Eu posso levar essa crítica para o lado pessoal, para o lado profissional. Olha, eu me dediquei, mas hoje eu não fiz um bom trabalho, acontece, então eu vou aprender com o que aconteceu, apesar de estar entristecido. Esse é um processo cognitivo. Mas eu também posso deprimir, me sentir uma grande enganação, eu tenho muita vergonha da crítica que eu recebi, como é que eu pude ser tão estúpido e acabar comigo? Então, o processo cognitivo, ele dá significado para a realidade que se apresenta. As emoções influenciam o seu processo. Acho que todo mundo aqui já foi fazer uma prova, estava nervoso, nervosa e percebeu que o seu processo intelectual, ele foi prejudicado. Então, é essa frase. As constelações familiares, elas são altamente catárticas. Elas mexem muito com as emoções, muito. Eu que sou uma pessoa cética, quando estou analisando, observando uma constelação familiar, a sua empatia, ela é acionada, porque você vê pessoas chorando, pessoas que se ajoelham e falam, pai, onde o senhor estiver, eu quero que você tenha orgulho da menina que eu me tornei. Então as emoções, elas vão às alturas. Quando uma pessoa é induzida, o psicólogo Alvin Lawson, ele critica as constelações familiares, ele assina diversas pesquisas em que ele fala sobre a confabulação. Confabulação é um processo cognitivo no qual você associa dois eventos que não possuem associação e você acredita que eles estão ligados. Então, se alguém falasse, Bruno, há 3 semanas você estava com uma virose, né? Você tem trabalhado muito, dado muitas aulas, atendido pacientes, você está aceitando muitos convites. Essa virose tem uma mensagem. Ela gostaria que você descansasse, que você ficasse mais perto da sua família. Não tem nada a ver com o que esse cara falou. Acreditar nisso é desconhecer o básico de biologia. É desconhecer o básico sobre virose. Mas, dependendo da emoção que eu estou no momento,
eu posso confabular e acreditar que eu tive uma virose por conta do meu excesso de trabalho. E aí eu posso tomar decisões equivocadas na minha vida. A minha vida está equilibrada, está tudo bem, não preciso trabalhar menos. Mas se eu confabular, posso tomar decisões que não são legais. Problema da constelação familiar. As confabulações, elas geralmente vão passar por temas muito polêmicos, como assassinato, abortos, crimes, e o Bert Hellinger, ele tinha uma adoração por abuso sexual. É como se fosse um disco riscado. Ele fala sobre abuso sexual o tempo todo. Ler Sofia Hellinger, ou ler Gabriele Tom Howell, que é uma outra autora muito prolixa em constelações familiares, eles vão apresentar a origem de doenças, a origem da esquizofrenia, por qual motivo essa pessoa é homossexual, por qual motivo essa pessoa ela está em depressão. E essas origens, elas são absurdas, porque elas não possuem nenhum tipo de fundamentação. Mas a pessoa que lá está sendo constelada, ela pode confabular. Então, por conta do estado emocional, ela pode acabar acreditando que o que aconteceu na vida dela foi por conta das sugestões que aquele grupo está falando, está se manifestando. Isso é perigosíssimo. Por quê? Aí temos o nosso terceiro grave problema que eu queria apresentar. Chama-se implementação de falsas memórias. Ivan Izquierdo, que foi a maior autoridade em memória do mundo, é quase impossível estudar memória sem encontrar as pesquisas do Izquierdo, um neurologista português, que deu aula na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, tive a honra de ser aluno dele. Ele trabalhava também o conceito de falsa memória. E Elizabeth Loftus, que é uma psicóloga criminalista, ela é especialista em falsa memória. Ela apresenta uma pesquisa na qual ela rechaça todas as técnicas de resgate de memória, seja hipnose, seja constelação familiar, e ela mostra que é impossível uma memória ser resgatada com uma técnica. Se você lembrou de algo por conta de uma técnica, seja qual for a técnica, você inventou a memória. Então, o que acontece? Memória falsa implementada não é mentira. O sujeito acredita verdadeiramente que aquilo é um episódio da sua vida. Então, uma constelação familiar que é proposta por Heike Dierbach, que é uma psicóloga e jornalista, talvez ela seja uma das maiores críticas dessa prática. Ela tem um livro cuja tradução para o português é Os Incompetentes da Alma. Pseudoterapia que faz você ficar doente. É muito interessante o que ela nos apresenta. E ela vai contar, entre muitas das histórias, uma constelação em que a pessoa foi induzida a acreditar que ela sofria humilhações e violência no seu casamento porque ela disputava energias masculinas com seu marido. E então, confabularam. Se ela fosse uma pessoa que cuidasse menos da casa, fosse mais meiga e princesa, o campo morfogenético ele ficaria equilibrado. Então, o marido violento não precisaria recorrer à violência para sinalizar que ele quer ser o homem, que ele quer ser masculino. E levaram essa mulher a pensar nos episódios em que ela foi muito masculina. Então, com as emoções afloradas, fecha os olhos, se lembra disso, ela desenvolve falsas memórias. Então, ela relata memórias falsas, onde ela foi mais masculina, e ela sai da constelação acreditando que agora ela tem uma chave para ter uma vida feliz, não ser mais humilhada, nem ser mais agredida. Qual o problema? Quando termina uma sessão de constelação familiar, a sensação é maravilhosa. Por quê? Porque as pessoas se abraçam, as pessoas elas levam carinho para a pessoa constelada. Então, sinceramente, o ambiente, a comunidade, ela é muito bacana, é muito do bem. Mas é como se fosse, se eu fosse atropelado. Então, eu fraturei alguns ossos e lesionei alguns músculos. Alguém me leva para receber uma dose alta de analgésico. O analgésico tira a minha dor. Então eu continuo me mexendo, fazendo as minhas coisas e vou me machucando cada vez mais. Quando o analgésico passar,
que vai acontecer? Eu não fui para o hospital, o ortopedista não me viu, a fisioterapeuta não cuidou de mim, então não houve elaboração. Já estou finalizando a minha fala, vou passar para a colega. Elaboração é quando um tratamento ele é realizado de forma sistematizada, baseado em evidências, com todo cuidado para que nós não vamos realizar nenhum ato iatrogênico. Não houve elaboração, então, aquele autorrelato, eu fui para a constelação familiar e me senti bem, eu estava com uma depressão, depois daquela sessão, me sentindo ótimo. Isso é um problemaço. Por quê? Os sintomas, eles tendem a voltar piorado. Gerbach mostra muito bem isso para nós, e infelizmente ela conta que após as constelações familiares, o número de rompimentos de famílias é gigantesco. Por quê? Falsas memórias fazem pessoas manchar a memória de certos entes queridos. Então, hoje eu tenho um problema financeiro porque o meu avô cometeu um crime que ele acobertou. Não, mas seu avô nunca fez isso. Não, ele fez sim, e eu vi isso nitidamente, o campo me mostrou. Famílias estão rompendo por conta dessa prática, pessoas estão tomando decisões equivocadas por conta da prática, pessoas estão desenvolvendo problemas de saúde por conta da prática, o número de pessoas que desenvolvem transtorno pós-traumático, depressões, ansiedades, isso é muito grave. Por conta das constelações familiares, não é um número pequeno. E é pesado falar, mas Gerbach ela não é a única que conta casos de suicídio que foram motivados diretamente pelas constelações familiares. Nós não estamos falando que as constelações familiares são uma prática que possui um defeito ou outro, que nós precisamos nos reunir para melhorar as suas técnicas. Nós estamos falando de uma pseudoterapia que ela é a iatrogenia. Ela carrega em si todos os cuidados que nós temos que tomar. Uma provocação que ela faz é que se nós criássemos um curso para que novos psicólogos, psiquiatras pudessem realizar uma prática clínica segura, basta você formá-los em constelações familiares e orientá-los a fazer justamente o contrário. Nunca façam isso e vocês jamais serão iatrogênicos. Eu tenho muita coisa a dizer, mas eu vou encerrar por aqui. Eu gostaria de apresentar Daiane Kahn e diversos outros pesquisadores, mas eu quero ouvir as minhas colegas e eu estou à disposição, vou ficar até o final, caso eu possa ajudar mais. E muito obrigado. Doutor Bruno, estamos com um problema, né? A vontade de ouvi-lo é enorme, né? E o problema é que eu queria ouvi-lo muito mais, como vou querer certamente ouvir a doutora Gabriela e a professora Ana. Mas que bom que o senhor teve essa abertura. Assim, o senhor já deu uma luz enorme. A pesquisa que nós fizemos também indica exatamente o mesmo sentido. Nós não somos da área da psicologia, nem da área da psicanálise, nós somos da área do direito, mas as impressões que uma pessoa que tenha um distanciamento necessário, né, que não esteja passando por um momento de crise e que leia aquilo, e uma expressão que o senhor usou, professor Bruno e professor Eduardo, que me chamou muita atenção eu não sei como isso faz sucesso. Nós devemos estar vivendo uma crise enorme existencial, um hiato enorme, um buraco enorme de sentido, de pertencimento, de grupo. Há algum problema, uma patologia enorme social, porque a gente se agarrar nisso em vidas passadas, xamã, zulu, panteísmo, é algo assim assustador. E gente inteligente, gente bacana, é que nem o professor disse, falta o carinho, falta o abraço, e o ambiente é legal, né? E aí a gente se envolve. É que nem o professor disse muito bem, só que é um analgésico, não é? A dor eu não estou tratando a dor, mas não estou tratando o que tem por trás da dor. E aí vem a conta, não é? Então, bacana demais, professor, um resumo fabuloso. Não sei como o senhor conseguiu, em tão poucas palavras, nos trazer essa noção tão viva.